Hoje nós vamos continuar a série Caminhando com Jesus e vamos caminhar com Jesus agora no capítulo 20 de Mateus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20 e nós vamos ler os versículos 20 a 28. Vou repetir, Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Se você já encontrou aí, eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Só até aqui. Vocês já perceberam que nesse mundo tão competitivo que nós vivemos, nós somos treinados quase que diariamente a sempre buscar o sucesso e, consequentemente, a sempre buscar uma posição de liderança. Isso faz com que a sociedade, de um modo geral, desvalorize o segundo lugar. Já percebeu? Parece que o segundo lugar é um lugar de vergonha. Todo o sacrifício que um atleta fez e conseguiu uma medalha de prata, parece que fica totalmente ofuscado porque a sociedade queria que ele conseguisse uma medalha de ouro. Acho que é por isso que a gente desvaloriza tanto o segundo lugar. Pode ver em campeonato de futebol, por exemplo, o vice-campeonato, como as pessoas choram quando conseguem o vice-campeonato, os torcedores. Puxa, ele foi o segundo melhor naquela competição e ainda assim não está bom. Olha, eu já vi até pessoas dizendo assim que o segundo lugar não é bom porque quem chega em segundo lugar é o primeiro a perder. Olha que absurdo, chega a esse ponto. Agora eu pergunto para você, em termos de liderança, será que se aplica o mesmo princípio? Será que é assim mesmo? Será que liderar é estar acima dos outros? Porque o texto que nós estamos tratando esta noite fala sobre liderança. Porém, liderança sob a ótica cristã. Liderança sob o prisma da visão do maior líder que existe. Quem é? O próprio Deus. O Deus encarnado, Jesus Cristo. E nós vamos estudar essa noite a liderança com base nos ensinamentos e na vida do Deus homem, Jesus Cristo, para que nós aprendamos realmente o que é ser um líder, o que é a liderança sob a ótica bíblica. E a primeira lição que nós aprendemos aqui está nos versículos 20 e 22. Eu vou ler novamente. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, porque podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. O que está acontecendo aqui? Quem era a mulher de Zebedeu? Era mãe de 2 discípulos, Tiago e João. E eles, Tiago e João, com a sua mãe, chegam para Jesus e ela faz um pedido que eles também queriam. Eles queriam uma posição de proeminência, de liderança.
Eles almejavam que quando o Senhor voltasse, cada um deles ficasse sentado em posições de destaque, um à direita e outro à esquerda do Deus único. Você percebe que neste momento aqui, eles não tinham uma visão correta da liderança. Você percebe que eles estavam pensando como muitas pessoas ainda pensam no mundo, como nós acabamos de dizer. Mas eles aprenderiam uma preciosa lição e entenderiam de uma vez por todas que o conceito humano, o conceito do mundo a respeito de liderança, não é o conceito de Deus. Para muitas pessoas, liderança é sinônimo de fama, de poder, de exaltação, mas Jesus apresenta um outro estilo de liderança. Jesus, é como se ele estivesse dizendo para eles no que ele ouviu aquele pedido: você não sabe, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês ainda não entenderam o que é a liderança. Vocês não sabem o que é ser líder, vocês estão confundindo as coisas. Eu quase consigo ouvir o Senhor perguntando isso para eles. E para que eles finalmente entendessem a gravidade, vamos colocar dessa forma, do que eles estavam pedindo, Jesus insiste: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aqui no contexto, cálice significa sofrimento. E é interessante porque Tiago e João prontamente disseram: podemos, sem nem ter ideia do sofrimento que o Senhor iria passar. E aqui vem a primeira lição. Liderança envolve sofrimento. É sim, o líder sofre. Em maior ou menor medida, a liderança ela só é alcançada por meio do sofrimento de quem almeja a liderança. No modelo de Jesus Cristo, o sofrimento do líder está diretamente ligado à liderança. Por quê? Porque o exercer a liderança para Jesus Cristo é se sacrificar pelo bem dos seus liderados. É sofrer pelos seus liderados. A lição da liderança de Jesus é: o líder, ele se sacrifica pelo bem dos seus liderados. E, evidentemente, isso vai lhe causar sofrimento. Por isso, depois que a gente entende o que é a verdadeira liderança, poucas pessoas se candidatam ao cargo de líder, porque eles começam a entender o preço que terão de pagar para serem um líder como Jesus o é. Liderança envolve sofrimento. Mas há uma segunda lição que nós extraímos do texto. Versículos 22 a 24, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A segunda lição é que liderança envolve solidão. Liderança é um lugar solitário. Em primeiro lugar, porque vimos aqui no versículo 22 que ela é um lugar solitário porque poucos estão dispostos a pagar o preço para ser líder. Depois que entendem que a liderança envolve sofrimento, poucos estão dispostos a seguir o exemplo de Jesus Cristo e de se sacrificar pelos liderados. Normalmente, quando alguém quer ser líder, é porque ele quer ser servido, é porque ele quer estar numa posição de proeminência. E o conceito de liderança cristã não se coaduna com essa mensagem, com esse pensamento, com essa ideia. Por isso, repito, poucos são aqueles que desejam ser líderes, e mais ainda, poucos são os líderes genuínos. Liderança envolve solidão também, em segundo lugar, versículo 23. O Senhor disse: bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, a liderança é um lugar solitário porque é Deus quem escolhe os líderes. É Deus quem escolhe as pessoas que exercerão a liderança e, consequentemente, os capacita com dons e talentos
que os distinguem dos demais liderados. Uma pequena observação para você. Se você deseja ser líder, primeiro verifique se você recebeu de Deus os atributos para ser líder, os dons e talentos para tanto. Você, em primeiro lugar, ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Você ama o seu próximo. Você está disposto a pagar o preço de ser líder? Está disposto a sofrer pelos seus liderados? São perguntas que você precisa fazer. Porque tem muita gente que deseja ser líder, mas não recebeu de Deus os talentos e dons para exercer a liderança. Vou tentar explicar melhor. Tem uma série interessante, eu assisti esses dias com a minha irmã, Lidiane, na Amazon Prime. Damage. Esse é o nome da série. E ali, um advogado, num determinado momento, sem dar spoiler, ou pelo menos um pequeno spoiler apenas, ela fala para o seu melhor advogado, ela é a CEO ali do escritório, ela é a advogada titular, e ela tem então um associado que quer ser sócio e quer liderar um escritório de advocacia. E ela fala para ele, olha, você é o melhor advogado com quem eu trabalhei me auxiliando em todos esses anos. Você é excelente fazendo o que você faz, sendo o segundo, mas você não tem talento para liderar como você deseja. E é interessante, porque ele, num primeiro momento, não gosta, evidentemente, ninguém gosta de ouvir isso, mas ele se conscientiza. E ele acaba dizendo não a um outro grande escritório e aceita ser sócio dela, mas liderado por ela. É muito interessante. Eu sei que não é muito gostoso ouvir isso, mas a gente precisa ter certeza se foi realmente chamado para liderar ou não. Quantas pessoas se ferem no ministério porque elas porque desejam ter uma posição de liderança, quando na verdade o Senhor a chamou para outra função dentro da igreja. É como Paulo diz, todos nós recebemos dons e talentos, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, mas nem todos somos olhos, nem todos somos nariz, nem todos somos mãos, nem todos somos pé. Somos diversos membros que trabalham em conjunto para a glória de Deus no corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. E ao contrário do que o mundo ensina, né, a gente não pode fazer tudo o que quer. Porque, infelizmente, há essa mentira hoje, impregnada na sociedade, de que, olha, o importante é você desejar. O que você quiser ser, você será. Não é verdade. Eu falo por experiência própria, mas você nem precisava da minha experiência. Quando eu estava preparando o sermão, Deus me fez me lembrar da minha adolescência. Eu tenho esse tamanho que eu tenho, eu acho que desde os meus 13 anos. Então, com 13 anos, eu era um garoto alto, porque a maioria dos meus colegas era baixinho. Eu jogava handball, eu jogava vôleibol. E era assim o craque do time. O tempo passou. Eu parei de crescer, fiquei em 1,70. Meus amigos continuaram. Para jogar voleibol, puxa vida, eu me lembro quando eu conheci o Bernard. Vocês lembram do Bernard? Lembra, pastor, do Bernard? A geração de prata. A geração de prata, uma geração fantástica de vôlei que o Brasil teve. O Bernard, quando a gente via pela televisão, ele parecia baixinho. Quando eu conheci o Bernard, e foi, me lembro muito bem, foi no programa do Chacrinha, muito tempo atrás. Foi lá nos bastidores, num camarim que tinha lá na Globo. Quando o Bernard se levantou, o cara não parava mais de levantar, pô. Eu falei, ô louco! Ele falou, todo mundo pensa que eu sou baixinho. Cara enorme. Então o meu sonho de ser um jogador de vôlei foi por água abaixo. Handball, mesma coisa. Os jogadores têm em média 1,90. Então, por mais que eu fique desejando e dizendo, não, eu vou ser um jogador de handball, eu vou ser um jogador de handball, eu não vou ser um jogador de handball. Não dá. Eu não vou ser um jogador de vôlei. Não vou passar nem nas peneiras que fizerem. O líbero
Um dos maiores líderes que nós tivemos no vôlei mundial, que é o Serginho, né? Nosso irmão em Cristo também. Serginho acho que tem 1,85 de altura, se não me falha a memória. Não dá. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: é importante que nós sejamos quem Deus planejou que nós fôssemos. E que nós alcancemos as posições que Deus tem para nós. E uma excelente forma da gente entender isso é ver os talentos e dons espirituais e talentos que o Senhor concedeu a cada um de nós. E não é para ninguém ficar triste não, tá? Não é porque nem todos vão ser diretores de escola, CEOs de grandes empresas, pastores, líderes de louvor, etc. Não sei, que você não vai ter um lugar especial na obra de Deus, no reino do Senhor, nesse mundo, e ser importante aonde Deus te colocar. Terceiro lugar, ainda sobre a questão da liderança ser um lugar de solidão, muitas vezes. Ela é um lugar solitário, porque veja no versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Não se esqueça que Tiago e João tinham como amigos pessoas extremamente calmas, como Pedro, por exemplo. Colérico, sanguíneo. Você imagina Pedro bravo, porque Tiago e João queriam ser líder acima deles. Imagina a confusão que deve ter acontecido aqui. Por isso que a liderança, muitas vezes, eu quero pegar esse gancho para dizer que é um lugar solitário, porque algumas pessoas ficam com inveja de quem quer ser líder. Porque aqui os discípulos ficaram bravos, porque Tiago e João queriam ser líderes acima deles, mas será que eles também não queriam ser líderes? Será que eles não tiveram coragem de chegar para o Senhor e fazer o mesmo pedido? Não sei, a Bíblia não fala, não posso afirmar. Mas o que eu sei é que muitas pessoas ficam com ciúmes dos líderes, porque gostariam de estar na posição que eles estão. O problema é que elas ficam só com inveja, mas não têm coragem de pagar o preço que eles pagaram para chegar ali. O Aderbal, um amigo meu, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: olha, as pessoas invejam aqueles que estão no alto de um monte. Elas só não consideram quantas derrapadas, quantas vezes eles caíram, quantos tropeções eles deram até chegar lá em cima. Tanto esforço para chegar naquele lugar, eles se esquecem. Por isso que o líder às vezes fica sozinho. Porque ao invés dele ter o apoio de algumas pessoas, ele acaba tendo a inimizade delas e a resistência, porque elas ficam com inveja dele. Mas veja bem, desejar liderança, irmãos, não é um erro. O problema aqui de Tiago, de João e da mãe deles não foi buscar a liderança. Foi não entender o que era liderança. Que liderança cristã e missão da igreja estão intrinsecamente ligados. Por isso a necessidade de você amar o próximo. Porque se você não amar o próximo, você não vai conseguir servir o seu próximo. Quando venho para a Bíblia, o Senhor me cala. Porque Ele me demonstra com o seu próprio exemplo de vida o que Ele quer que eu faça. Quando Ele diz que o líder tem que servir, eu vejo aqui o servo, Jesus Cristo, o Deus único, se fazendo homem para servir a nós, a humanidade. E aí, como é que eu posso argumentar com Ele? Não tem como. Se o meu Deus, se o meu rei se fez homem para servir a humanidade, quem sou eu, uma simples criatura, um simples pecador, para me rebelar contra a sua ordem e não fazer a mesma coisa que ele fez? Não, eu faço sim. Se é isso que Deus quer, então é isso que eu farei. Porque o Senhor, Ele não é apenas o maior líder, Ele é o maior professor que existe. O Senhor nos mostra com a sua própria vida que o líder serve os seus liderados. E repito, se o nosso Deus, Jesus Cristo, fez isso, nós também temos que fazê-lo. O líder cristão exerce a liderança por meio do seu exemplo e do seu serviço aos liderados. Grave isso. A liderança sobre a ótica cristã, vou repetir, a liderança sob a ótica cristã envolve sofrimento ao líder. Envolve também momentos de solidão. Mas principalmente diz respeito ao serviço do líder em benefício dos seus liderados. Meus amados, que todos nós
que fomos chamados pelo Senhor, e que todos que receberam um chamado de líder, seja para exercer esse chamado na igreja, em suas famílias, locais de trabalho, etc., que todos nós que recebemos esse chamado, o exerçamos segundo o exemplo de Jesus Cristo, que sejamos líderes como o nosso Jesus o é. Que Deus nos abençoe.